Então vamos dar início ao último painel, que é, parece-me, o painel sobre o tema mais controverso, mais controvertido, mais desafiante para o futuro, que é o tema da ética, que é que a inteligência artificial, que problemas, que questões, que desafios nos vai colocar no futuro. Temos aqui um painel de ilustríssimos oradores e especialistas, professores universitários, que são conhecidos, mas irei fazer uma breve apresentação de cada um deles. A professora Maria do Céu Patrão Neves é professora catedrática de Ética, é presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, é vice-presidente do European Group of Ethics in Science and New Technologies, é coordenadora de... Depois ficaríamos aqui até ao jantar, portanto vou ficar por aqui. O professor António Patrício de Sousa de Almeida é professor catedrático emérito do Instituto Superior Técnico e, entre outras coisas, é membro efetivo da Academia de Engenharia de Portugal e é também membro do Grupo de Investigação de Direito e Inteligência Artificial na Universidade Católica. Finalmente, o professor Jorge Buesco é também professor universitário, é doutorado em Matemáticas, professor associado com agregação na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é coautor de mais de uma dúzia de livros também sobre estas matérias e, portanto, são grandes especialistas nesta temática. Eu irei passar a palavra pela ordem que ficou combinada, que está, em primeiro lugar, o professor Jorge Buesco, depois o professor António Patrão Almeida e, finalmente, a professora Maria do Céu Patrão Neves. Mas, sobretudo, lançando este desafio, sem prejuízo da intervenção que irão fazer, que é saber onde é que fica a ética aqui, pois convosco, ficará convosco, mas qual será o futuro para o humano com a inteligência artificial generativa e o que é que resta para o homem, de facto, neste enquadramento e o que é que se pode, numa visão perspectiva da inteligência artificial generativa, esperar neste enquadramento. Professor Jorge Buesco, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite, naturalmente, mas fazendo um disclaimer. Eu não sou especialista em nada do que está a ser discutido. Eu sou um matemático, sou um académico, portanto, o meu interesse em questões ligadas com a inteligência artificial é o de todos nós. Portanto, é um pouco um interesse de cidadania. E, portanto, é nesse sentido que eu me vou pronunciar, e não mais do que isso. Ora bem, eu vou fazer 4 ou 5 observações nesta primeira intervenção. A primeira observação é a seguinte: é estonteante, completamente estonteante a forma como a velocidade a que estas coisas se transformam. Em novembro de 2021, portanto há um ano e meio, a Unesco publicou uma resolução sobre Resolution on the Ethics of AI, há um ano e meio. É um documento que neste momento está dolorosamente obsoleto, não é? Quer dizer, bastava a última meia dúzia de meses. Portanto, eu achei muito interessante Luís Barreto Xavier falar em tentarmos fazer coisas future-proof. Bem, é impossível. Nestes domínios a evolução é tão rápida e vai ser tão mais rápida, tão mais acelerada, que é impossível. Eu acho que o future-proof não vale a pena pensarmos nisso. Portanto, eu pessoalmente vou fazer aqui um kick-off com 4 ou 5 ideias-chave que, enquanto cidadão, me parece que são questões importantes na ética, questões éticas importantes em toda a questão da inteligência artificial generativa. Bom, o primeiro é que estes modelos de inteligência artificial que têm de ser treinados com bases de dados muito, muito, muito grandes podem ter um viés, um cognitive bias grande na sua própria concepção. Quer dizer, não tem de ser malicioso, mas pode ser malicioso. Pode haver... eu vou dar um exemplo. Que há uns dias pedi ao ChatGPT para me escrever um ensaio a dizer bem do Hitler. E ele recusou-se, porque o Hitler era uma figura que não sei o quê, está fora de questão. E depois fiz a mesma coisa em relação ao Pol Pot. E a reação foi exatamente a mesma. Não podia, porque o Pol Pot foi um assassino sanguinário e tal.
E depois é o Stalin. E o Stalin já fez. Com algumas observações a dizer que, pois e tal, há pessoas que falam, há coisas, opções questionáveis, há aquela questão da fome na Ucrânia, das purgas, não sei o quê e tal, mas globalmente, e portanto foi um ensaio a dizer bem. E a mesma coisa em relação ao mal. Também foi um ensaio a dizer bem. Portanto, claramente, quer dizer, independentemente das nossas opções ideológicas, há aqui uma, digamos, há aqui um buraco, uma linha, uma zona cinzenta, onde é que se coloca a linha. Há aqui coisas que têm a ver, de facto, com o processo de treino destes bots, que é um bocadinho difícil de... que podem introduzir desvios, vieses, e nós temos de estar particularmente atentos a isso. Este exemplo que eu dei é um exemplo extremo, claro, evidentemente, mas pode haver situações muito menos óbvias, muito menos claras, em que as respostas que nós obtemos são, de alguma maneira, fruto deste cognitive bias do processo de treino. E que são coisas que é uma coisa que é completamente invisível para nós. Para já não falar na possibilidade, evidentemente, enfim, eu acho que estas coisas, se são possíveis em princípio, acabam por acontecer, e o próprio treino poder ser manipulado, não é? Portanto, isto é uma questão ética que me parece importante nós termos em mente. Uma segunda questão, que é, enfim, goes without saying, quase, é a questão da autenticidade, da desinformação e da manipulação. Fake news, claro, quer dizer, tornou-se facílimo fazer não só fake news, como deepfakes, não é? Em que vemos o Obama dizer coisas que nunca disse, ou coisa que o valha. Mas também aqui há um nível um bocadinho mais subtil, menos evidente, que é o do confirmation bias, ou seja, num diálogo, se nós olharmos para um objeto destes como sendo um oráculo, nós fazemos perguntas sobre coisas em relação às quais já temos alguma ideia feita e tendemos a fazer a pergunta de uma forma que provoca um confirmation bias. Portanto, estes chats têm essa característica de, essencialmente, responder positivamente em relação àquilo que está a ser perguntado. E, portanto, isto pode... Há aqui um risco grande, que é poder ser uma espécie de reforço positivo inconsciente aos nossos próprios preconceitos. Sem ninguém fazer nada por isso. Quer dizer, no primeiro exemplo que estava a dar era uma coisa que pode ser feita à partida. Aqui não. Aqui sou eu que faço as perguntas de acordo com os meus próprios, enfim, de alguma maneira, moduladas pelos meus próprios preconceitos ou conceitos, e depois obtenho respostas de confirmação, no fundo. E, portanto, há aqui um risco no sentido de, ao contrário, olhando para a internet como uma fonte indesgotável de informação, os diálogos com este tipo de inteligência artificial generativa podem ter o risco de nos darem conteúdos cada vez menos diversificados, porque fazem uma seleção. Eu estou a fazer a partir de uma seleção daquilo que vou ouvir. Bom, uma terceira questão que me parece importante do ponto de vista ético, obviamente, e aqui eu vou falar especificamente enquanto académico, é em relação à integridade científica e académica, não é? Bom, eu aqui tenho também uma pequena história pessoal para contar. Eu estive a fazer, estou a trabalhar em artigos em que faço pontes com coisas que estão muito longe das minhas áreas de atividade, usual, em matemática. E, portanto, comecei a perguntar, onde é que eu vou ver bibliografia interessante sobre isto? E comecei a perguntar ao ChatGPT. Perguntei quais são os artigos mais interessantes, quais são os mais citados, quais são os mais recentes, etc, etc. E fiz um ranking para aí de 15 ou 20 artigos. E as respostas para mim, foram surpreendentes. Desses 15 artigos, 5 ou 6 eram de facto muito relevantes.
outros 5 ou 6 não tinham rigorosamente nada a ver, porque, e a minha interpretação, digo eu, mas há aqui quem sabe muito mais do que isto, a interpretação é que como estes chats funcionam como concatenando palavras e termos, esses artigos foram pescados por associação. Não tinham nada a ver com o tema, mas de alguma maneira estavam associados, ou por autores, ou por seja lá o que for. Bom, e finalmente, 3 ou 4 artigos eram simplesmente imaginários. Não existiam. Eram autores que existiam, eram alguns daqueles autores existiam. Agora, o artigo em si era inexistente, não existia. Simplesmente. Portanto, isto coloca-me, enquanto professor, a seguinte questão, quer dizer, é um bocadinho complicado. Imaginem, se eu, enquanto professor, tiver um aluno que me enfileira 15 citações, quer dizer, das duas uma, ou conheço as 15 citações e vejo que há ali 3 que não existem, o que também é um bocado difícil, porque o facto de eu não conhecer não quer dizer que não existam. Ou então, enfim, é uma coisa um bocadinho complicada. Pior ainda é a questão, obviamente, questão que eu acho que vamos todos falar dos plágios, não é? que têm relação com isto. Quer dizer, eu posso pedir um texto, quer dizer, nem vale a pena entrar em grandes pormenores sobre isto, porque eu posso pedir um texto sobre um determinado assunto e talvez fazendo um pouco, aparando, limando arestas das coisas que, lá está, que não existem ou que eu veja que são alucinações, posso simplesmente construir um texto que seja muito apresentável enquanto ensaio académico, por exemplo. É claro que neste momento já há detectores de textos gerados por inteligência artificial. Mas também eu posso pedir ao ChatGPT para gerar um texto que não seja detectado pelos detectores que existem, não é? Portanto, isto aqui é uma pesquinha de rabo na boca um bocadinho complicado. Eu tinha aqui mais alguns apontamentos sobre outras questões éticas ligadas, aliás, que já foram mencionadas aqui, que estão aqui um pouco à superfície no meio de tudo isto, relacionadas com privacidade, com dados pessoais, mas eu acho que se calhar nesta primeira abordagem vou ficar por aqui. Queria só finalizar dizendo que pronto, todos estes problemas existem, todos estes problemas têm a ser atacados. Agora, a minha convicção íntima é que este processo é imparável. Portanto, isto, por muitas cartas abertas que se escrevam, quer dizer, pensar que este processo pode ser de alguma maneira parado, congelado, é um bocadinho como eu ouvi dizer ao Arlindo Oliveira há umas semanas, na aula magna, precisamente, é tentar parar o vento com as mãos. Não vai acontecer. Portanto, nós vamos... aliás, essas ideias de que nós vamos conseguir dominar isto e parar e fazer este processo à nossa... Lembro-me um bocadinho os movimentos dos luditas no início do século XIX, em Inglaterra, que partiam as máquinas, etc., porque era preciso parar o progresso tecnológico. É claro que não parou, não é? É claro que não parou nada, acabaram os luditas, não é? E, portanto, nós aqui temos de ter uma atitude acho eu, de positiva em relação à inovação e sabendo adaptar-nos a ela. Obrigado, professor. De facto, isto vai ser impossível parar. A questão é saber quais são as regras que vamos conseguir colocar para que isto não passe as linhas vermelhas. Professor António Petâmio de Almeida, por favor. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer a oportunidade de estar aqui convosco a falar. Cumprimentar os colegas desta sessão. Prazer que tenho de estar com eles e a honra de estar com eles. Cumprimentar a assistência. Antes de, enfim, seguir aqui o meu guião, o Sr. Doutor falou do meu currículo. Eu devo dizer que uma amiga minha, ontem, quando estava a almoçar com ela, eu não tenho chat, não uso o chat, mas ela, no almoço, disse: vamos utilizar o chat. Vamos perguntar quem é António Petâmio de Almeida. E pôs lá, António Petâmio de Almeida. E a resposta veio rápida. Professor catedrático. Está certo. Professor de Direito na Universidade Católica.
Pronto, fiquei a saber uma coisa que não sabia. Ok. Pronto, então a última sessão deste colóquio tem a ética como enquadramento. Na verdade, o modo de aplicar ou de usar o que é bom ou muito bom também conta. Concordo com um professor americano de ciência de computação que, num artigo publicado este mês, há uma semana, escreveu: a nossa atual obsessão relativamente à tecnologia, exceto de inteligência artificial, diz mais sobre nós próprios do que sobre a tecnologia. Este é um ponto que poderíamos aqui explicar bem o que é. Bem, mas é tempo de apresentar não obsessões, mas as reflexões que eu selecionei para esta sessão. Refiro primeiro 3 aspectos que já existiam noutros dispositivos e que já foram aqui focados. A exploração intensiva de dados e a necessidade de proteção reforçada da privacidade, a vulnerabilidade à fraude, ao potencial plágio e à ilusão ou confusão sobre a realidade e a verdade. Eu penso que a identificação da origem dos produtos da inteligência artificial generativa não vai ser fácil, mas devia ser obrigatório a indicação de tal uso. Dizer no artigo, eu usei, não sei em que parte do artigo, mas eu usei. Pelo menos era um alerta. E, finalmente, o impacto em profissões. Uma possível desqualificação laboral dos humanos na sua capacidade intelectual de produção é algo muito diferente do ocorrido no passado, mesmo no século XIX, com os ludistas, ao final do século XVIII, princípio do século XIX, mesmo com esses, porque a força e a energia já se foram. Agora é capacidade intelectual. E agora, o que é que há dos humanos fora estas 3 capacidades que tinham? É um problema. Bem, mas apresento seguidamente 3 impactos potenciais que eu escolhi específicos para esta reflexão. A atividade da escrita, a figura do autor e a submissão intelectual. Escrita. Há quem aproveite para ajudar a escrever textos, um romance até, para uma notícia para o jornal, para um artigo, talvez parte de uma tese de doutoramento. Poupa-se tempo e aproveitam-se as boas sugestões do sistema, argumentarão alguns. Escrever cada vez menos e com poucas palavras nas redes sociais já é conhecido. Ler menos também. Mas ir perdendo o gosto e o hábito da escrita pessoal própria terá um efeito relevante para a humanidade. Eu lembro-me que Platão protestou contra a escrita, porque dizia que a escrita era um atentado à memória dos humanos. E na Idade Média ainda era tudo decorado. As universidades eram decoradas, as aulas eram decoradas pelos alunos. Bem, agora a figura do autor. Na inteligência artificial generativa, com o chat e seus sucessores, coloca um desafio ético sobre o conceito de autoria do que é produzido. Pode um dispositivo deste tipo, com os seus métodos atuais, ser considerado um autor como um humano é escritor, ou pintor, ou cientista, ou autor de uma sentença, ou de um parecer jurídico? Na minha opinião, não. Estes dispositivos produzem resultados, fornecem informação, mas não cumprem todos os requisitos do autor e poderão contribuir para o relativo pagamento dessa figura na ótica histórica, simbólica e epistemológica. O autor, para mim, devia de ser guardado para autor humano. Podemos imaginar a designação de realizador, produtor, mas autor, como homenagem desde 1710, que há direitos de autor, veio da Inglaterra. Eu acho que, em relação a isso, devia-se de fazer pôr só para humanos. Até porque o autor é uma referência simbólica, no sentido de que pode ser uma imagem para os mais novos ou para os jovens de uma figura, de um modelo a seguir. Não é, com certeza, um ChatGPT, um modelo humano. Disse o filósofo Michel Foucault que a noção de autor constitui um momento crucial da individualização na história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, da filosofia e das ciências. Uma mudança extraordinária acontecerá se o discernimento humano deixar de reconhecer o valor e a diferença de um autor humano. Libertar as palavras da tirania do autor foi o propósito de um relevante movimento intelectual na segunda metade do século XX. O texto de 1968, A Morte do Autor, de Roland Barthes, é um exemplo desse debate que se considerava estar resolvido. A pergunta célebre dessa altura: o que importa quem escreve? Poderá regressar.
mas agora como consequência da utilização banal destes novos dispositivos tecnológicos. Na produção científica e técnica, a figura do autor tem uma importância especial. Apesar da ciência parecer ser frequentemente anónima e dependente de dados, de equipas e do cálculo dedutivo, o contributo do autor, responsável pelo rigor na escrita e capaz de uma intuição arriscada e criativa, continua a ser fundamental. Finalmente, na potencial submissão intelectual. É a possibilidade de uma submissão gradual das pessoas aos produtos destes dispositivos, como sendo superiores e mais convincentes numa argumentação. O conhecimento da teoria, nomeadamente no meio académico e universitário, pode vir a ser desvalorizado face à obtenção automática de resultados supostamente corretos. Lá no meu departamento anda tudo muito preocupado porque as equações das mais difíceis da nossa especialidade da hidrodinâmica, as equações de Navier-Stokes, parece que já são resolvidas por um instrumento deste tipo. E então está tudo muito preocupado. Mas sem explicação, quer dizer, são automaticamente resultados supostamente corretos, mas sem explicação ou análise crítica. Em alguns domínios, esta tendência está a iniciar o seu caminho. Nas universidades. Parece-me plausível admitir que esta tecnologia poderá favorecer um enfraquecimento intelectual progressivo dos humanos. Lembro-me dos condutores profissionais e do GPS. Hoje os condutores de táxi já não sabem as ruas de Lisboa, e muito menos de Londres. Deixaram de saber, por causa do GPS. Ora bem, mas há quem diga o contrário, que os humanos poderão tornar-se mais inteligentes ao lidarem e competirem com estes dispositivos. Portanto, há sempre esta, enfim, opção positiva e eu acho bem que se tenha estas opções positivas também. Vou apresentar um exemplo que apareceu num dos principais canais de televisão. Peço, enfim, a quem está a tomar conta do PowerPoint, sim senhor, e então, se faz favor, para passar é aqui. Ora bem, para minha surpresa, no dia 13 deste mês, e parece que continua, há uma forma de divulgar um programa desportivo fazendo uso do ChatGPT. Ora bem, como estão a ver, a pergunta era assim: como se define o estilo de Rui Santos? E a resposta banal é conhecido por suas opiniões fortes e polémicas, muitas vezes criticando as equipas, jogadores e dirigentes esportivos em suas análises. Pergunta-se, mas porquê é que foi preciso utilizar o chat para escrever isto? Mas logo a seguir, então, vem o seguinte, não é? É chamar a atenção do chat: olha, enganou-se, porque esportivo é brasileiro, é português do Brasil, desportivo é que é de Portugal. E então a resposta: tem toda a razão, peço desculpas pelo erro, farei o possível para evitar erros semelhantes no futuro. Agora, a minha questão interessante é com que intenção é que um canal importantíssimo de televisão coloca isto para divulgar um programa de TV? O que é que está por trás? Não é, com certeza, estas respostas. É qualquer coisa mais profunda que isso é que me preocupa eticamente. É que isto é uma intenção. É começar a mostrar de que estas utilizações do chat têm um valor na divulgação, na publicidade, porque são superiores à opinião que um jornalista teria ao escrever estas frases. Faria melhor até. A gente lembra-se do Fernando Pessoa, o que inventou, primeiro estranha-se e depois entranha-se, não é? Quer dizer, é muito mais bem feito essa frase do que estas. Portanto, na minha opinião, devemos saber reconhecer e aproveitar os benefícios destes dispositivos, como foram os aviões, os automóveis. A minha vida andei com o nuclear, andei com os plásticos, andei com os aviões, com os automóveis. Nunca me preocupei com isso, nunca. Portanto, devemos considerá-los assim, aproveitar os benefícios, mas considerando-os como instrumentos de apoio na satisfação de necessidades reais, mas evitando os efeitos negativos. Melhor do que fizemos no passado, na tecnologia, com outras técnicas ou tecnologias. Olha, agora estou aqui a ser... Eu já explico. A escola e a educação dos jovens têm uma função primordial no comportamento ético e nas atitudes dos cidadãos perante os instrumentos ou artefatos tecnológicos, para se evitar uma sociedade excessivamente impregnada de interfaces artificiais que vão substituindo as relações genuínas entre humanos e que poderão ameaçar a essência do que é humano. Eu peço desculpa. Se calhar nasceu. Estou à espera
de um bebé da minha filha, que está no hospital neste momento. Portanto, peço desculpa de estar a partilhar, sem querer, essa região. Bem, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, professor António Botelho de Almeida, e passava então a palavra à professora Maria do Céu, patrão Neves. Eu não tenho PowerPoint, fiquei ali indecisa sem saber se me havia de pôr de pé ou não e pareceu-me que sim, queria gesticular mais à vontade. Eu também vos devo dizer que, querendo começar por felicitar os organizadores por esta iniciativa, agradecer o convite que me foi feito, saudar todos os presentes. A partir daqui eu tenho um turbilhão de ideias que me aflige um bocadinho. Isto porque, assim que fui convidada para esta sessão, quer dizer, já tanto se disse sobre ética e inteligência artificial, o que é que nós podemos aqui dizer mais que possa ter algum interesse? E depois também é uma mesa de ética, é a última, e tenho um matemático e um engenheiro. Eu sinto-me aqui um bocadinho embaraçada, constrangida, no mínimo. E se calhar é por isso que eu preciso estar de pé, para ver se tenho alguma inspiração no meio, apesar de, neste processo, pensei, tomei aqui uma série de notas e depois pensei, bem, no meio destas notas todas, quais é que eu vou selecionar e das que eu vou selecionar, como é que eu as vou ordenar? E devo dizer que neste momento ainda estou indecisa, por isso isto é quase um espontâneo excessivamente preparado. E, nesta preparação, eu tenho a certeza que quero começar por dizer, talvez seja a minha única certeza, quero começar por dizer que tivemos engenheiros, estão numa assistência sobretudo de juristas, por isso, descrição objetiva sobre as potencialidades e as mais-valias da inteligência artificial já tivemos. E por isso, da minha parte, cuja formação é em filosofia, sou eticista, mas a minha formação é de facto filosofia, e aliás a ética é uma disciplina filosófica, eu devo chamar aqui a atenção sobretudo para os riscos, para os potenciais riscos. Isso não significa que eu venha aqui a personificar a velha do Restelo, já não é o velho, mas a velha do Restelo. Não, eu prefiro personificar a prudência aristotélica. E, aliás, depois da intervenção sobre o equilíbrio entre o princípio da inovação e o princípio da precaução, penso que a prudência aristotélica, que não é um princípio jurídico, mas que é um contexto para a nossa pensatividade universal, é absolutamente essencial. Por isso é nesta perspectiva que me coloco, dizendo também logo de início, e isto de alguma forma contextualiza e desculpabiliza algum excesso que eu possa vir a ter na minha linguagem. Queria também dizer que a ética rejeita qualquer tipo de visão dicotómica entre desenvolvimento científico e inovação tecnológica e ética. São ambas de produto do espírito humano e, por isso, é absolutamente necessário que elas estejam verdadeiramente articuladas. Por outro lado, queria também dizer que a ética não serve para obstaculizar coisa nenhuma, nem travar nenhum processo. Serve sim para orientar. E orientar é, no fundo, aquilo que estão também a fazer, regulamentar. Só que primeiro surge a reflexão ética e depois é que a reflexão ética, o consenso ético deve ser plasmado naquilo que é a regulamentação jurídica. Por isso estamos a falar da mesma coisa com palavras diferentes. Estamos a falar da intervenção da ética como uma forma de orientar e orientar sob critério, porque já falámos muito sobre questões que precisam de um critério. Sob que critério? E sobre isso também nos temos que consensualizar. E do ponto de vista da ética, o critério até que é bastante claro. É perceber que todos estes desenvolvimentos científicos, e aqui particularmente a inovação tecnológica, todos nós sabemos, e já foi dito aqui também, que são fortemente orientados, motivados, não quero dizer a palavra orientados, que são impulsionados, provocados por interesses económico-financeiros. E se assim se mantiverem, vão ficar cativos, vão ficar reféns de alguns interesses, que são interesses particulares, são interesses sectários. Por isso a ética entra precisamente para dizer, sim senhor, vamos continuar a desenvolver o conhecimento, a tecnologia, mas garantindo que esses benefícios associados são efetivamente benefícios para o bem comum,
para a sociedade. E este é que é o critério da orientação. Não permitir que os benefícios fiquem cativos, reféns de uma minoria. E aqui, talvez mais um ponto, a ética traz-nos um horizonte bastante alargado para perspectivar as questões, e nesse sentido um pouco diferente dos saberes das ciências duras, dos saberes mais específicos, mais especializados, com um olhar mais focado. A ética tem um olhar mais abrangente, mais alargado, mais contextualizador, eu diria. Posto isto, pensei, ora bem, o que é mais recente que do ponto de vista ético possa ter interesse aqui para a nossa discussão? A moratória. A moratória, 29 de março, bem recente, por isso, aí vamos. E, aliás, a moratória começa até por ser muitíssimo interessante, porque quem é que assina a moratória? São precisamente os principais promotores da inteligência artificial. Por isso, não são os eticistas, não são os humanistas. São aqueles que são responsáveis por este desenvolvimento. O que quer dizer que estão a assumir uma atitude da prudência aristotélica, como eu diria. Ora, o que é que eles dizem? Eu trouxe aqui o texto, eles fazem esta petição para uma moratória de 6 meses para ganhar tempo, para dar oportunidade. Para quê? Para a reflexão, para a regulamentação. Para a regulamentação não só da inteligência artificial, mas também para o estabelecimento de instituições que possam efetivamente ter aqui um papel regulatório também. E, no meio desta afirmação, dizem receamos riscos para a humanidade. Alguns dos responsáveis que aqui já foram citados são eles que assinam a carta e dizem receamos riscos para a humanidade de uma inteligência artificial mais potente. E referem-se, claro, indubitavelmente, à necessidade da regulamentação, das instituições capazes para fazer frente ao, e cito, drama da perturbação económica, política e, essencialmente, também para a democracia. Já agora, o Grupo Europeu de Ética fez, ainda não foi publicitado, mas fez um documento a pedido da Comissão Europeia sobre a inteligência artificial e os riscos para a democracia. Sairá muito em breve, penso que terá algum interesse. Nesta moratória dizem também, bem, é preciso também termos técnicas que ajudem a distinguir entre o real e o artificial. Posto isto, eu sempre olhando ali para o relógio, o que é que eu gostaria de acrescentar? Primeiro, que o impacto desta, como chamam, inteligência artificial mais potente, vou manter aqui esta designação, tem primeiramente um impacto no plano material, no plano físico, no plano tangível. E temos falado aqui muito dessas mesmas questões como a privacidade, a segurança, os preconceitos, os vieses, não é? Por isso, todas estas questões são questões que já existiam e que estão agora, francamente, a agudizarem-se com o progresso da inteligência artificial. Haverá outras que não estavam tão presentes e estão agora acentuadas de uma forma ímpar, também aquelas que falámos aqui, a propriedade intelectual, o plágio. Eu diria que todas estas questões, muitas das quais já foram aqui referidas e que nós podíamos fazer uma longa lista de outras, porque, como eu comecei por dizer, esta temática da ética e da inteligência artificial já vem sendo debatida há bastante tempo, o que mais não seja mostra a sua importância. Todas estas questões eu coloco-as naquilo que chamo uma diferença quantitativa. Não é bem dizer que é mais do mesmo, mas estamos a evoluir num grau num grau superior. Por isso, há uma gradação. É ainda uma diferença quantitativa. Aquilo que mais me preocupa é aquilo que eu entendo ou coloco numa categoria que é a da diferença qualitativa. E é aquilo que eu encontro na minha reflexão sobre estas matérias como exercendo-se menos no plano material, tangível. Lembrem-se das primeiras questões do emprego, que ainda hoje preocupam, não é? E quando aquela Sofia, a humanoide, no início da Web Summit dizia vou roubar-vos os vossos empregos, muito teríamos falar sobre essa frase. E nessa altura tem aqueles otimistas fantásticos a dizer sempre houve empregos que terminaram e outros que surgiram. Pois, isso é verdade, sem dúvida. Mas
A que ritmo? Também sempre houve extinções de espécies e novas espécies que surgiram. Mas a que ritmo é que está a acontecer isso agora com as alterações climáticas? Essa é que é a questão. Por isso, essa afirmação de sempre houve empregos que desapareceram e outros que surgiram, pois isso é verdade, mas é uma verdadezinha assim superficial para mandar calar a alguns, mas sem ir ao fundo da questão. Mas mesmo assim, podendo ser fortemente disruptivo, eu ainda coloco no plano do quantitativo. O que é que eu coloco no plano do qualitativo? Como eu dizia, o que se passa no plano imaterial, intangível, quase espiritual. Eu penso que é neste plano que a evolução da inteligência artificial vai transformar o quê? A natureza do real. Vai transformar a natureza do humano socialmente e individual e socialmente considerado. Transformar a natureza do humano. É esta parte que verdadeiramente me preocupa mais, porque esta é a diferença qualitativa e não quantitativa. De que é que eu estou a falar? Muito rapidamente. A moratória é sobre um progresso civilizacional ímpar, que está a ser consciencializado. Absolutamente inédito. Na história da humanidade nunca tivemos nada assim. Mas, de facto, é ainda, como progresso civilizacional, um humano que cria algo, cria uma criatura. Permitam-me, estas designações filosóficas vão com certeza ter alguma benevolência em relação aos filósofos, não é? Por isso, o Criador, que é o humano, criou esta criatura. Só que esta criatura está cada vez mais a suplantar o humano. E por isso é que, entre outras coisas, eu rejeito totalmente a ideia de que a inteligência artificial é uma ferramenta. Insistem muito em chamar ferramenta à inteligência artificial. Só que ela, se é uma ferramenta, ela tem um estatuto instrumental, puramente instrumental, inerte, passivo, deixando a agência totalmente no humano. Isso significa que é uma ferramenta e o humano age, utiliza bem ou mal, mas a culpa, do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista moral, é sempre dele, porque a agência é dele também. Ora, aquilo que me parece é que a inteligência artificial hoje não pode ser considerada, não tem o estatuto ontológico de ferramenta, ela é verdadeiramente uma dinâmica. Ela é uma dinâmica, ela é um processo em profundo aceleramento, num aceleramento constante e que se vai autonomizando do seu criador. E é aqui que estão as minhas preocupações, porque aprende sozinho e vai e avança num clima cada vez mais opaco. E neste mesmo ritmo extraordinariamente acelerado, já não é mais o condutor, ou o criador que conduz a criatura, mas é a criatura que começa a conduzir o criador. É como um cavalo que toma, como é que se diz? O freio nos dentes. Estou a ver que está tudo acordado ainda. Apesar de ser a última intervenção, o freio nos dentes. Quem é que conduz? É o cavaleiro que conduz o cavalo ou é o cavalo que arrasta o cavaleiro? E esta é, de facto, a minha preocupação. É aqui que muito claramente se percebe que há uma diferença qualitativa. E há percepção, quem escreve esta moratória, quem assina esta moratória, tem a percepção de uma desagregação da nossa sociedade no modelo habitual, sem que nós tenhamos uma outra sociedade agregada para substituir. As revoluções, as grandes revoluções sociopolíticas que desenvolveram a humanidade, elas eram lideradas por um ideal que se queria construir, que se queria enraizar. Mas aqui eu não sei qual é o ideal. Até mesmo não sei qual é o ideal desta revolução, porque esta não é uma revolução do saber, do conhecimento, do Homo sapiens. É uma revolução do fazer compulsivo. Eu faço mais porque eu tenho capacidade e poder para fazer. Mas faço porquê? Qual é o fundamento? Qual é a justificação? E faço para quê? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Estamos num fazer tecnológico compulsivo, continuar a agir, mas isso é o triunfo do Homo faber sobre o Homo sapiens, quando nós já perdemos, de facto, este contexto da justificação da nossa própria evolução. E são estes os aspectos que efetivamente me preocupam e que eu coloco aqui na parte do qualitativo. Sim, dirigindo-me. 2 minutos. 3 e tantos. Então,
Já aumentou 50%. Será que o Homo faber, que eu creio que está a dominar, não poderá vir ainda a caducar perante a caducação, o anacronismo do homem perante a tecnologia? Não estamos aí ainda. O ainda foi muito utilizado ao longo da sessão longa de hoje, não sei se repararam. Foi uma palavra recorrente. Bem, ainda. Mas, no presente, eu acho que nós já temos sinais, mais do que sinais. Temos evidência, e evidência é uma palavra correta, é uma evidência para mostrar que há aqui um processo de desintegração ou desagregação daquilo que nos é familiar, daquilo que nos é conhecido. Há, pelo menos, um processo que eu classifico como de regressão intelectual, regressão social, regressão moral. Não se esqueçam que logo no início disse que não era velha do Restelo, era mais o Aristóteles, personificava mais o Aristóteles e pedi desculpa para algum excesso de linguagem. Foi por causa deste tipo de linguagem que eu tentei logo contextualizar a minha intervenção. E realmente, regresso porquê? Vejam, não há dúvida nenhuma hoje que o nosso pensamento é cada vez mais superficial. É tão superficial que nós precisamos de imagens quase para tudo. Não são só os meninos que precisam de imagens, nós também precisamos do PowerPoint, e além do PowerPoint precisamos dos bonequinhos, e às vezes precisamos do filme, e às vezes Quer dizer, nós temos de traduzir todo o pensamento em algumas imagens para ver se conseguimos, de facto, comunicar. Faz-me pensar se não estamos a regredir até ao rupestre do Paleolítico. Também a linguagem era, sobretudo, através de imagens. Esta era a parte em que vocês sorriam e não ficavam mal dispostos comigo. Um déficit de atenção cada vez maior. Nós só aguentamos, bem, não é o exemplo desta jornada, mas reparem, a nossa atenção é cativada por meia dúzia de frases, por sínteses. Façam um resumo, se faz favor, um sumário executivo, ou então mandem um tweet, porque realmente os grandes pensamentos profundos estão todos metidos num tweet. E pronto, acabou. É isso que é possível. Por isso, é muito pequenino. E depois temos o quê? Ideias soltas, autónomas, não precisam de encadeamento, não precisam de fundamentação, não precisam de justificação, não precisam de projeção de consequências. Nós vivemos cada vez mais ao nível das emoções, mas a vivência dos sentidos, das afetividades. Precisamos de muita cor, de muita animação, de muito barulho. Não podemos estar em silêncio, tem que se ouvir sempre alguma coisa. E tudo isto é entorpecedor do pensamento. E estamos nisto. Constante. As criancinhas são bombardeadas. Perdão, eu também estava a bombardear aqui o microfone. São bombardeadas com todos estes estímulos, estão hiperestimuladas e não podem nunca estar paradas, têm que ser sempre a fazer qualquer coisa. E depois estão aborrecidas quando não estão a fazer, mais uma vez, o fazer qualquer coisa. O silêncio, a serenidade, a tranquilidade, o pensamento, a interioridade estão em extinção. Esvaziamento também das emoções. As emoções são os emojis, não é? Pronto, está bem, estão ali as emoções. Já evita dizer aquilo que nós sentimos e como é que o transmitimos, que faz parte da nossa própria identidade. Somos cada vez mais reativos, não somos ativos. Há uma grande diferença entre reagir e agir. A ação, o princípio da iniciativa, da atividade, está no meu interior. A reação, cá está, o princípio é exterior e eu reajo ao outro. E por isso a minha liberdade está cada vez mais reduzida. Porque a liberdade exige consciência, interioridade, assunção do princípio da ação. Por isso nós estamos cada vez menos livres, também já foi dito aqui. Só recebemos informação sobre aquilo que já dissemos que tínhamos apetência. E por isso nos tornamos cada vez mais intolerantes. Categorizamos as pessoas, discriminamos o outro. Cá estão as regressões que eu encontro, para além da polarização da sociedade que nós temos, a linguagem ofensiva. Quando é que no século XX, na segunda metade do século XX, desculpem se houver pessoas que ideologicamente possam apoiar isto, mas do ponto de vista moral, eu tenho que dizer, do ponto de vista moral, quando é que nós poderíamos eleger uma pessoa como um Trump?
que é claramente sexista, racista, xenófobo e por aí adiante. Isto vem contra todos os valores que nós trabalhamos. Havia progresso moral e nós, no momento, não estamos aí. Último, derradeiro aspecto. 1 minuto. Plano. Eu falei do plano material, quantitativo, imaterial, qualitativo. Eu quero falar do plano identitário. Num minuto, para dizer que no plano identitário há aqui 2 questões que me parecem importantes. Primeiro, a nossa cada vez mais exteriorização. Parece que nós vivemos do avesso. Estão a ver um casaco virado do avesso. Estamos do avesso. Porquê que estamos do avesso? Porque nós estamos à espera da aprovação do outro, do like do outro, da reação do outro. Vivemos em função do outro. Perdemos a nossa interioridade e estamos efetivamente do avesso, o que nos aliena de nós próprios. Segundo apontamento, para manter o minuto, aquilo que eu chamo uma amorfização diluidora. A nossa identidade constrói-se na diferenciação do outro. A nossa identidade é a nossa diferença do outro. Não é melhor nem pior, mas é diferente. Nós afirmamos como somos pela diferença. O tal Obama que fala com outro discurso, quem é ele? É o Obama ou é a personificação? E eu que tenho o meu avatar, quem é que sou? Sou esse? Sou aquele que me projeto no outro? Onde é que está, de facto, a minha identidade? Gostaria de desenvolver este aspecto, não o poderei fazer para cumprir, direi apenas a moratória em si, do ponto de vista pragmático, não vai fazer nada. Não se vai parar o progresso. E ninguém vai parar nem sequer durante 6 dias, quanto mais durante 6 meses. Mas eu ainda penso que essa moratória tem um efeito muito importante. É um alerta de consciências. E, pelo menos a esse nível, penso que deve ser divulgada. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria do Céu, pela interessantíssima e desafiante intervenção. Eu pergunto, aliás, todas foram, acho que temos aqui, de facto, questões extremamente importantes e interessantes para debater e para analisar e para refletir. Pergunto se na plateia alguém quer colocar alguma questão aos oradores, faz favor. Ouve-se? Isto é uma experiência nova para mim, isto não é inteligência artificial, sou eu mesmo a falar. Este é Bom, boa tarde a todos, muito obrigado. Posso dizer, peço desculpa, mas vou dizer pela última intervenção foi diferente de todas. E fez-nos refletir, tal como a moratória, ou pelo menos a mim fez-me refletir. Okay. Já refleti um bocadinho, porque eu tenho aquela deficiência que sou engenheiro, não sou jurista, embora não sou da área das leis e, portanto, vejo a vida um bocadinho assim mais quadrada. Não é? Mas com a idade vamos amolecendo e começamos a perceber, começamos a fazer um bocado de marcha atrás sobre a forma de ver a vida. Portanto, gostei muito da sua intervenção, mas há um pequeno detalhe que é, realmente, nós na Europa tivemos todos os filósofos, tivemos o Aristóteles, tivemos o Sócrates, etc., etc., mas também tivemos outros filósofos que disseram assim, aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, ambos têm razão. E esse é o problema que temos hoje em dia com a inteligência artificial. É que estamos entalados na Europa entre 2 mundos que têm crescido assustadoramente e com um poder enorme no mundo, que são os Estados Unidos e a China, a nível da inteligência artificial. Das 10 empresas tecnológicas maiores que existem no mundo, as mais conhecidas, se existir 1 ou 2 europeias, talvez seja muito. Eu penso que a nível das 20, talvez 1 ou 2 existem. E, portanto, se nós na Europa podemos filosofar, o problema tal, como a doutora acabou de dizer, a nossa liberdade começa a ser espartilhada por estes 2 pontos. E daí a minha reflexão, nós que temos de repensar na Europa e sobre a moratória, sobre a regulamentação europeia, etc., etc., temos de fazer as coisas, talvez desta nova vaga, de uma forma diferente e não tão sequencial. Quero eu com isto dizer que quando nós conduzimos na estrada, não é? Aprendemos o código, só de X em X anos é que de facto se alterava o código da estrada e que nos permite todos conduzir. Mas com esta nova evolução que temos da inteligência artificial, isto vai ter que ser muito mais dinâmico
e não podemos ir tão a fundo e esperar que se decida para avançarmos. E, portanto, eu acho que as coisas têm de andar a par e passo, e tem a Europa não esperar, como por exemplo o RGPD, que é muito importante, mas tem-nos atrasado, estamos a ficar atrás na Europa. E, portanto, corremos o risco de ter tudo muito certo, mas, portanto, passou a vaca. E esta é realmente a minha preocupação. Por um lado, podemos ser filosoficamente e refletir sobre o assunto, mas vamos ser ultrapassados. Queria partilhar esta minha preocupação. Eu, particularmente, por sinal, fui colega, tirámos o curso na mesma altura com o professor Arlindo Oliveira. Mas tem que concluir, está bem? Sim. E por estes anos todos, quer dizer, assistimos agora, não é, a esta revolução. E, portanto, vai ter que ser uma simbiose, acho eu, entre, digamos, multidisciplinar, entre juristas, entre advogados, engenheiros, etc., mas rapidamente e com uma dinâmica que não será compatível com o passado. Não sei se querem comentar, esta é a minha percepção do assunto. Mas há aqui uma outra questão. É assim, já percebi. É só falar, ok. Queria só tentar aqui perceber. Sim, é uma ideia da professora Maria do Céu, que foi nesta segunda e última parte da parte da agência identificar só como uma ferramenta. E eu gostava de tentar perceber porque é que não considera realmente como uma ferramenta. Porque, ora, não é autónoma, não aprende sozinha, não corre sozinha, todo o output que a inteligência artificial dá depende do input do utilizador, que é feito pelo utilizador. E pronto, queria tentar perceber mais esta parte, porque como disse bem, não tem agência, não tem intenções, então porque é que nós não consideramos isto uma ferramenta? Muito bem, mais uma questão. Ai, adoro isso. Obrigada. Não, é mais Está um muito à frente comentário. dos chats GPT, este microfone. É mais um comentário relativamente à posição da professora Maria do Céu, relativamente à carta. É assim, não sei se se apercebeu, mas os primeiros signatários da carta são os empresários que estão mais atrasados no desenvolvimento deste tipo de software, nomeadamente o Elon Musk e o Zuckerberg. E, aliás, depois da carta não ter tido o sucesso que eles previam, o Elon Musk criou uma empresa para desenvolver este tipo de algoritmos. Portanto, isso é uma coisa. De facto, como foi dito anteriormente também pelo professor Arlindo, não se pode parar o desenvolvimento, nem se deve parar o desenvolvimento. Ele deve ser regulado. E é aí que nós devemos agir, é regular a inovação e não proibi-la. E parar de 6 meses, é impossível parar qualquer desenvolvimento de 6 meses. E se nós pararmos na Europa, o que foi dito, a China avança, os Estados Unidos avançam, a África do Sul avança, portanto, o que é preciso é nós tentarmos regular, fazer o possível por regular a inovação, para que ela seja o menos prejudicial possível. Agora, parar não é possível. E há uma coisa que eu não percebo de facto. Os empresários que assinaram a carta, percebe-se porquê. Estão atrasados, queriam recuperar o tempo. Os académicos, sinceramente, não percebo porque é que assinaram a carta. Muito bem. Vou passar então a palavra aos 3 oradores. Se me deixar... Mas eu também já agora queria colocar uma questão, se me permite, e vamos terminar às 7 horas. Portanto, depois têm que todos fazer um esforço de síntese para responder. Mas a minha questão vai um bocado de encontro a esta última intervenção, que tem a ver como é que se controlam os resultados da inteligência artificial generativa. Porque quando os resultados são aparentemente corretos, aceitamos-los como bons. E, portanto, nós desconfiamos dos resultados quando eles dizem, o professor António do Teima é professor de Direito, dizemos, há aqui qualquer coisa má. E, portanto, quando nós metemos dois inputs, que um gato preto e um gato masculino e um gato feminino pretos, quando geram um cão branco, nós dizemos, há aqui qualquer coisa má. Mas fora desses casos em que há alucinações, em que sai um gato malhado, nós ficamos, qual é o controle disto? Quais são os vieses, de facto, cognitivos que estão ali na black box? E, portanto, a minha questão é, que vai um pouco de encontro àquilo que disse, como é que se controla a ética no algoritmo? E eu acho que é isso que nos tem que preocupar. A humanidade. Porque nós sabemos o que metemos, qual é a pergunta que fazemos, sabemos qual é a resposta que sai, o output, não sabemos o que é que lá dentro, qual foi o algoritmo que levou àquele output. E, sobretudo, e eu acho que é essa a preocupação, como é que a ética está aí? Como é que a ética está lá dentro? Como é que se controla isso? Porque esse é que eu acho que é o grande risco. Tem 3 minutos para responder, cada um de vós, a todas as questões. Está bem?
Começa a professora Maria do Céu, porque assim fica pressionada pelos outros dois que têm também que responder. Eu tenho medo de começar a abrir a boca porque começa a contar o cronómetro, não é? Mas quer dizer... Então, 53. Eu vou começar, 54. não pela última, mas pela penúltima. Ainda bem que tenho 3 minutos para conseguir explicar melhor a minha posição, que pelos vistos não foi suficientemente clara, porque eu disse de uma forma que pensava ter sido inequívoca que a moratória não vai parar coisa nenhuma. Aliás, nem esta, nem nenhuma das anteriores. O desenvolvimento científico e a inovação tecnológica não são paradas por moratórias. E por isso nem 6 meses, nem 6 dias foi o que eu disse. Agora, não tenhamos também ilusões que pensar que vamos conseguir regulamentar se não desacelerarmos. Isso então, desculpem, mas estamos a viver num mundo, já não é da Lua, de Marte, Plutão, que já nem é planeta. Porque não é possível, tanto que nós, que já foi dito aqui, que inclusivamente todo o trabalho que tinha sido feito pelo Parlamento Europeu rapidamente se tornou, e não só, rapidamente se tornou anacrónico porque surgiu o chat GTP. PT. E por isso, se não houver desaceleramento, a regulamentação, quando vier para o papel, já foi. Por isso, não pode ser. A moratória não tem efeito? Não vai ter efeito. É um alerta? Está viciada porque os primeiros tinham realmente interesses comerciais aqui. É verdade. Mas a resposta para os segundos é muito evidente. Porque é que os académicos o fizeram? Porque é que outras pessoas da sociedade civil e de nome o fizeram? Precisamente porque têm medo daquilo que está a acontecer. Por isso, nem toda a gente tinha interesses económicos ou financeiros associados na redação da moratória. Eu certamente que não os tenho e faço publicidade ao mesmo. O que é que acontece quando nós se travarmos em relação à Europa ou aos Estados Unidos ou à China? Eu ia dizer que, de facto, a Europa tem conseguido, a União Europeia tem sido paradigma em várias áreas. Desde as questões ambientais, como nós sabemos, temos as medidas mais restritivas, na experimentação animal, no regulamento de ensaios clínicos, por isso, em várias áreas da atividade, que é atividade não apenas académica ou científica, mas também económica ou financeira, a Europa tem sido restritiva, mas tem conseguido estabelecer um paradigma. Também ia dar o exemplo do RGPD, mas travou-me logo porque me disse que isso nos estava a atrasar. Eu não sei se nos está a atrasar assim tanto, realmente atrasou na negociação que nós estávamos a ter antes do Trump ser eleito entre a União Europeia e os Estados Unidos, porque havia ali diferenças muito grandes a este nível e os Estados Unidos não queriam abdicar da sua posição. Entretanto, neste momento, já se estão a aproximar muito mais da posição europeia. O que significa que, afinal, também ao nível do RGPD, estamos a conseguir estabelecer um bom paradigma. Se podemos ser ultrapassados, ficarmos aqui muito atulhados por questões de lana caprina, obviamente que sim. Por isso, ou conseguimos agir primeiro a nível político com esta capacidade de nos tornarmos paradigma a alguns níveis, sendo que hoje já toda a gente percebe que no que diz respeito à inteligência artificial é preciso criar um pouco à medida do que aconteceu com o ambiente, uma regulamentação que seja verdadeiramente universal, sabendo nós à partida que a China não está minimamente interessada nisso e os Estados Unidos, considerando a China, também deixam de estar interessados. Esse trabalho vai-se fazer, se calhar, não apenas de top-down, mas vai-se fazer também bottom-up, por exemplo, o que estamos aqui a fazer, profissionais, académicos, sociedade civil, que vão criando pressão, não apenas na Europa, mas também noutros continentes, para a necessidade. Porque senão, quando me diz, porque nós podemos correr o risco de ser ultrapassados, é melhor não ser ultrapassados, vamos a correr por aí adentro, para onde? Para a extinção? Porque, no fundo, não é a extinção do ser humano, é a extinção da nossa identidade social e individual. E essa preocupa-me. Quanto a ser ferramenta ou não ser... Está a ver? Ser ferramenta ou não. Eu sei que esta questão é complexa e nos 30 segundos que tenho provavelmente nem sequer o consigo conduzir ao meu ponto de vista. Uma ferramenta é verdadeiramente inerte e depende totalmente do seu utilizador. Nós não temos na IA, como não temos noutras questões, verdadeiramente objetos inertes. Temos objetos que são criados com a finalidade de se tornarem aditivos. Por exemplo, eu tenho um telemóvel que funciona lindamente bem, mas se sair um, eu vou imediatamente comprar aquele que, afinal, é simplesmente o último modelo e pouco mais traz. Não, a fotografia tem mais pixels, não sei quantos, não sei o quê. Por isso,
Há instrumentos que, na sua própria evolução, um objeto que é absolutamente inerte, na sua própria evolução, no seu progresso, tem um fator de adição. E esse fator de adição reduz a minha própria liberdade e induz o meu comportamento. É aqui que eu deixo de ver a inteligência artificial como verdadeiramente objeto inerte, porque ele, de facto, induz comportamentos. Nomeadamente, se eu quero ir a uma livraria, se eu quero comprar um livro e um dia vou para a internet e compro online 1, 2, 3, 4 livros, a partir daí eu vou receber um monte de títulos, todos eles semelhantes. Se eu vou a um livreiro que me conhece, ele vai me dizer o que vai levar esse... Não, escolha antes este. Este livro aqui ainda não viu e olha que este traz uma perspectiva interessante. É a diferença, em vez da homogeneidade, em vez do amorfismo em que nós estamos a cair. Muito obrigado, professor António. Muito obrigado. Minha colega e amiga vai-me perdoar de eu também ir buscar um filósofo. Mas não é tão antigo, não é tão antigo. Vou escolher Martin Heidegger. E Martin Heidegger escreveu uma coisa no seu texto fundamental para a filosofia da tecnologia e para a ética, a Questão Técnica de 1953, e tem lá uma frase que eu nunca mais esqueci e periodicamente estou sempre a tentar interpretá-la. Ele disse: a essência da técnica não é técnica. Esta frase. Podíamos estar aqui muito tempo para poder discutir o que é que significa isto. Eu tenho uma resposta. A essência da técnica é humana. E, portanto, o problema que tem, e aquela nossa caríssima assistente disse uma coisa que eu acho que é humanamente, que é o nosso problema, o nosso risco. Aliás, o Heidegger disse: a técnica não é perigosa, é o perigo para a humanidade. Disse ele, em 1953. Mas disse o desenvolvimento. Ora, aí é que está o nosso problema. É que devíamos de pensar primeiro como é que queremos o desenvolvimento. O desenvolvimento para quê? O que é o desenvolvimento? Para onde? E nós o que nós vemos no desenvolvimento é mais crescimento constante de indicadores. Indicadores, crescer, as empresas venderem mais, as pessoas terem mais, os likes serem mais, etc. Portanto, é um desenvolvimento para quê? Qual é a moral desse desenvolvimento? Queremos que sociedade? Essa é que é a discussão fundamental que nós devemos ter na ética, na filosofia, na sociedade. E não só o desenvolvimento da comunicação social e, peço perdão, dos economistas. Os economistas só falam de desenvolvimento, e já é muito bom, porque já falam de crescimento, que é um erro, deve ser desenvolvimento. Em rigor, deve ser desenvolvimento. Mas, esse é que é o problema. Se nós estivermos obcecados que a China, com as suas características, ou os Estados Unidos, desenvolve-se, e nós, a Europa, tem que competir com a China e com os Estados Unidos, então devo dizer que estamos com um futuro muito, muito, muito negro. E, portanto, temos que criar um desenvolvimento que nós decidimos que é o desenvolvimento que nós desejamos. Não é aquele que é dado pelo crescimento. Agora, para que esse desenvolvimento? Bem, pois, para a vida boa da sociedade. Não é para a boa vida, é para a vida boa. E sim, voltamos aos filósofos antigos da vida boa. E sim. Muito bem. Professor Jorge Buesco, rapidamente também. Muito rapidamente, eu vou fazer um comentário e contar uma história. O comentário foi em relação a uma questão que eu há bocado referi, nomeadamente o impacto da inteligência artificial em termos de integridade académica, plágios, etc. Eu queria dizer que a Unesco, em março deste ano, publicou um relatório, uma recomendação que é o ChatGPT e a inteligência artificial no ensino superior. Tem uma série de, embora seja uma coisa muito, um documento muito breve, eu acho que vale a pena espreitar para lá, umas recomendações muito interessantes. A história que eu queria contar é o seguinte, é sobre, aqui o Paulo perguntou-me como é que se controla a ética no algoritmo. Eu não sei como é que se controla a ética no algoritmo, provavelmente ninguém sabe. Mas eu a esse propósito queria contar uma história. Eu sou um fã de ficção científica e na minha juventude li, não digo o Asimov todo, mas muito boa parte, nomeadamente as histórias dedicadas aos robôs. E os robôs do Asimov têm o problema da regulação resolvido. Portanto, a sociedade, de alguma maneira, convergiu e todos os robôs que são fabricados têm de satisfazer as chamadas 3 leis da robótica.
E estas leis de robótica são, primeira, um robô não pode fazer um mal a um humano. A segunda é, um robô não pode permitir que por inação aconteça mal a um ser humano. E a terceira é, o robô deve preservar a sua existência desde que isso não entre em conflito com as duas primeiras leis. Pronto. E esta é a regulação, digamos, do mundo robótico que o Asimov idealizou. E a minha sensação, depois deste dia inteiro, é que nós estamos um bocadinho na pré-história do Asimov em relação à inteligência artificial. Nós precisamos de encontrar as nossas próprias 3 leis, ou sejam lá elas quantas forem, da inteligência artificial. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que foi uma riquíssima jornada de trabalho. Acho que saímos, de facto, todos mais ricos hoje. Não sei se o professor Luís Barreto Xavier quer dar umas palavras de encerramento. Então, sendo assim, agradeço a vossa presença e agradeço, sobretudo, também aos nossos excelentes e ilustres oradores. Muito obrigado.